O Ministério Público e a Polícia Civil denunciaram 48 pessoas por fraudes em licitações e escala de plantões no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A denúncia foi apresentada nesta manhã e está sendo encaminhada agora à Justiça. O repórter Honório Jacometo está ao vivo no Fórum de Sorocaba. Honório, uma boa tarde para você. Os delegados e promotores já entregaram a denúncia ao juiz aí do Fórum? Boa tarde para vocês duas, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, chegaram agora há pouco aqui, tanto os delegados quanto os promotores, e olha, com tanta papelada, era tanto documento, a gente vai ver nas imagens agora, que foi preciso até vir com um carrinho de supermercados para poder entregar toda a documentação aqui no Fórum de Sorocaba. Quem vai cuidar do caso a partir de agora é o juiz Hugo Leandro Maranzano, juiz da Terceira Vara Criminal. Quem recebeu os documentos, segundo as informações que nós apuramos aqui na porta do Fórum, foram os funcionários da Terceira Vara. O juiz só chega aqui a 1h da tarde. E aí, a gente está vendo aí a quantidade de documentos, são mais de 6.000 páginas no total, vários meses de investigações, 48 pessoas foram denunciadas. Esses documentos agora, o juiz precisa ler tudo isso daí para decidir o que é que ele vai fazer com esses 48 que foram denunciados, Mariana e Cristina. Pois é, Honório, o que os promotores e os delegados pedem nessa denúncia? O que pode acontecer com essas 48 pessoas? São pelo menos 3 pedidos nessas denúncias contra essas 48 pessoas. Vamos lá. Eles pedem que essas pessoas sejam afastadas dos cargos enquanto o juiz analisa todo o pedido feito pelo Ministério Público. Ou seja, não precisa necessariamente o juiz ter que condenar as 48 pessoas ou algumas delas. O juiz já pode sim analisar esse pedido aí, ver esses documentos e já afastar essas pessoas das funções. Os promotores e os delegados pedem também o confisco dos bens, pedem que os bens desses 48 denunciados sejam sequestrados, porque se eles forem julgados e condenados pela justiça, os bens já estão confiscados e aí eles vão acabar pagando com esses bens os crimes que eles cometeram. E o terceiro pedido é que as empresas envolvidas em todo esse esquema de corrupção, que elas sejam proibidas de fazer novos contratos com o poder público, com a Prefeitura de Sorocaba, com o governo do Estado de São Paulo ou com o governo federal. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma reportagem exclusiva. Nós tivemos acesso aos bastidores e também a esse relatório que o Ministério Público e a Polícia Civil prepararam para denunciar essas 48 pessoas. Ainda nessa edição, portanto, a gente vai ouvir o que dizem os delegados e também os promotores que trabalharam durante todo esse tempo nessas investigações. Com vocês. Tá certo, Honório. Obrigada pelas informações. Nós voltamos a falar sobre o caso das fraudes em licitações e escala de plantões no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O Ministério Público e a Polícia Civil denunciaram 48 pessoas. A denúncia foi apresentada hoje. Voltamos a falar com o repórter Honório Jacometo, que está lá no Fórum de Sorocaba. Honório, o que o juiz vai fazer agora com essa denúncia? Mariana, se já foi um trabalhão para promotores e delegados concluírem essas investigações, vários meses, pense então para o juiz Hugo Leandro Maranzano, aqui da Terceira Vara Criminal de Sorocaba. Ele vai ter que ler mais de 6.000 páginas, que é o resultado aí dessa investigação. Depois que ele ler todas essas páginas, 6.000 páginas, aí ele vai notificar os 48 que foram denunciados. Os 48 terão de vir aqui para o fórum com o advogado para fazerem as suas defesas prévias. Só depois que os 48 denunciados fizerem a defesa, aí sim o juiz vai entender se deve ou não denunciar essas pessoas. Para a gente entender melhor toda essa história, quem não acompanhou e também as pessoas que acompanharam para verificar o desfecho dela até aqui, nós preparamos uma reportagem completa. O repórter Leandro Rossito, ele acompanhou toda essa investigação e hoje cedo ele esteve numa entrevista coletiva que promotores e delegados deram para a imprensa para explicar mais este passo de toda essa história. Vamos ver. A denúncia tem mais de 400 páginas. É um documento que relata de maneira detalhada uma série de crimes praticados no Conjunto Hospitalar de Sorocaba nos últimos 5 anos. 48 pessoas foram denunciadas. São médicos, enfermeiros, auxiliares, dentistas e empresários. Entre elas, os 4 últimos diretores do Conjunto Hospitalar: Sidney Abdala, Ricardo Salim, Antônio Carlos Nazi e Heitor Consani.
Salim é apontado como o principal articulador das irregularidades. De acordo com a denúncia, assim que assumiu o cargo no fim de 2008, ele passou a colocar em prática um esquema voltado ao cometimento de peculatos, estelionato, falsificações e fraudes a licitações. São esquemas descarados de direcionamento e favorecimento alimentados pelo pagamento de propina e divisão de lotes entre as empresas concorrentes. As investigações começaram no ano passado. 4 meses atrás, 12 pessoas foram presas suspeitas de participação no esquema. Todas foram soltas uma semana depois. Mas as investigações prosseguiram. Foram analisados milhares de documentos apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca. Mais de 100 pessoas foram ouvidas, entre os suspeitos e testemunhas. O resultado é um inquérito de mais de 50 volumes. De acordo com as investigações, Ricardo Salim determinou o pagamento ilegal de 4.040 plantões. Isso caracterizou um desvio de mais de R$1.800.000. Pelos cálculos do Ministério Público, esses profissionais que receberam, mas não foram trabalhar, deixaram de atender 62.790 pacientes. Somando o período em que estiveram à frente da instituição Antônio Carlos Nazi e Heitor Consani, que segundo a denúncia também praticaram as mesmas irregularidades, chega-se a um total de 75.430 pessoas prejudicadas pela ausência de médicos que foram pagos, mas não compareceram aos plantões. É um prejuízo de mais de R$1.920.000 aos cofres públicos. Essa investigação identificou e pontuou quem são essas pessoas, as pessoas que participavam dessas ações fraudulentas e que cometeram essa grande fraude ao erário público. Salta aos olhos nosso a pessoa não comparecer ao plantão e receber por ele, certo? Existe toda a comunidade para ser atendida, pessoas para serem atendidas e essas pessoas não compareciam. Além de ter prejudicado vários pacientes, o esquema pode ter sido determinante para a morte de um deles. Em fevereiro de 2010, fim de semana de carnaval, um paciente apresentou um quadro de hemorragia digestiva e precisou de uma endoscopia de urgência, mas o médico habilitado a fazer o procedimento faltou ao plantão e o homem acabou morrendo. O médico de plantão era Jerônimo Franco de Almeida. Ele mora na Paraíba, mas está na lista de plantonistas do Conjunto Hospitalar de Sorocaba e foi denunciado por homicídio. A denúncia também relata uma série de outras irregularidades. A dentista Renata Zamur, por exemplo, falsificou um receituário médico para desviar um medicamento do hospital a uma amiga e ainda avisou o profissional do que fez e não foi repreendida. Eu fiz uma receita de produção com essa assinatura lá, só para pegar para uma amiga minha, tá? Se alguém se ligar perguntando, tá no meu nome, tá Renata Zamur, 9 comprimidos de cipro. Ótimo. Tá bom? Tá bom. O médico e ex-secretário estadual de esportes, Jorge Pagura, também foi denunciado. Ele assinou folhas de ponto referente a jornadas de 20 horas semanais entre outubro de 2009 e dezembro de 2010, mas nunca teria aparecido no hospital. A conversa que você vai ouvir agora foi gravada numa sexta-feira, dia em que Pagura recebeu o pagamento por ter supostamente trabalhado no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Mas o diálogo mostra que ele estava bem longe. Alô? Oi, Pagura, tá bom? Ô, Pagura, tá bom? Tudo bem? Acabei de descer no Rio. Agora que me deve teu recado. Que gostoso, pô. Vai passar o fim de semana? Pô, tem os sinais aí da Liga Brasileira de Polo Aquático. Então tô... Ah, é verdade. Escuta, não, eu falei com a Márcia, pedi para ela ligar para Patrícia, né? Para a gente ver a semana que vem o que nós vamos fazer. Por enquanto o teu ponto está lá na DRF, está sob controle, mas aí vamos tomar cuidado a semana que vem, vamos pôr em algum lugar mais seguro. Tá certo. Outro denunciado é o ex-coordenador estadual de Serviços de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Ricardo Tardelli. Segundo as investigações, por omissão. Ele saberia do esquema de fraudes em plantões, tinha a obrigação de evitar que isso acontecesse, mas não fez nada. A polícia e o Ministério Público também descobriram um esquema de favorecimento em licitações. Um dos casos ocorreu em agosto de 2006, na gestão de Sidney Abdala, quando foi aberto um edital para a contratação de serviços de gestão de fluxos de materiais dos setores de suprimentos de almoxarifado e farmácia. 3 empresas concorreram: Unihealth, Doca Operadora Logística Limitada e JTR Logística Limitada. Para a polícia e o Ministério Público, as 2 últimas entraram para perder. Primeiro, por serem formadas por ex-funcionários da Unihealth. Além disso,
A Doca Operadora Logística é uma empresa de transporte rodoviário de cargas e a JTR é de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista e transporte de carga, não tendo nada a ver com o objeto da licitação. São duas medidas diversas, uma medida cautelar de afastamento, de suspensão, né, de exercício de cargo e inclusive de suspensão das contratações, dessas contratações que nós tributamos de ilícitas, e também a questão do sequestro de bens, que é para garantir aí um eventual prejuízo ou o produto aferido com o ilícito. Bom, nós vimos há pouco aí na reportagem que o prejuízo só com o esquema de plantões pode chegar a 2 milhões de reais. Mas, segundo a promotoria, com as licitações, esse prejuízo pode chegar a 20 milhões de reais. E as investigações continuam. Mais 40 pessoas vão ser ouvidas pelo esquema de plantão e outros contratos também vão ser revisados. E nós entramos em contato com o ex-diretor do Conjunto Hospitalar, Heitor Consani, mas ele estava em cirurgia e não pôde atender a nossa ligação. Também procuramos o advogado dele, mas a informação é de que ele está na Europa. A dentista Renata Zamur disse por telefone que não tem nada a declarar. A defesa de Ricardo Salim vai se manifestar apenas quando tiver acesso às acusações. O advogado do ex-secretário de Esportes, Jorge Pagura, não foi encontrado. Nós não conseguimos localizar os advogados das outras pessoas citadas na reportagem. O dono da empresa Doca não quis se pronunciar sobre as denúncias. A assessoria de imprensa da Unihealth, empresa denunciada por favorecimento em licitações, informou que o contrato com o Conjunto Hospitalar foi regular e que as contas foram aprovadas pela Secretaria Estadual da Saúde. A empresa disse ainda que os serviços previstos foram prestados.